seja bem-vindo para o programa Vidas que Falam, um programa especialmente para si, meu caro telespectador. Hoje iremos conversar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que por causa de gostar de ler, passou a ter certas qualidades. E uma das qualidades foi melhorar a sua escrita. Ele teve o privilégio de escrever o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, pois a sua Bíblia, na altura, tinha falta do último livro. Também teve o privilégio de escrever 2 hinários, porque quando os irmãos apareciam, traziam hinários, ele cobiçava ter um hinário para si, para poder cantar. Então fez questão de fazer cópias de cada hino e fazer o seu próprio hinário para que ele pudesse cantar à vontade. O tema para o programa de hoje é quando a leitura traz grandes benefícios. E temos o prazer de conversar com o nosso convidado especial, o Jafet Chini Nungiane, que este ano terminou o curso de Teologia na Universidade Adventista de Moçambique. Ele é uma pessoa muito especial que está aqui para falar e testemunhar na primeira pessoa sobre esses acontecimentos que aconteceram na sua vida. Tomara que a vida dele possa falar para si e com essa pequena história você possa também trazer a sua vida para nós, para falar para outras pessoas que desejam saber acerca disso. Jafet, seja bem-vindo ao programa e, como sempre, pode saudar ao telespectador que está lá em casa. Muito obrigado. Bom dia ou boa tarde ou boa noite para todo aquele que está nos ouvindo, conforme a hora aqui está nos ouvindo e nos vendo. Realmente chamo-me Jafet. Eu nasci numa família mista. Digo mista porque minha mãe já era adventista, meu pai não era nesse tempo. Quando muito antes de eu nascer, há um detalhe muito importante que gostaria de compartilhar, que vejo que isso é providência de Deus. Minha mãe nasceu 4 filhos consecutivamente e eles morriam. Não se sabia qual era o problema, até que um dia meu pai resolveu divorciar minha mãe, mas ele falou com o meu tio, portanto, que era o irmão mais velho da minha mãe. Ele já era pastor, pastor Bernardo Maps, e o pastor sugeriu que tivessem algumas sessões de orações e que pudessem colocar tudo nas mãos de Deus, ao que o meu pai realmente aceitou. Ele era muito antes de ser adventista e quando oraram a Deus, depois de mais de 1 ano, então a minha mãe concebeu e era eu que vinha nascendo. A coisa mais importante que quero compartilhar aqui é a graça de Deus, não é, que se manifestou. Muito antes, minha mãe não tinha muita influência em casa, tanto por ser mãe, mas ele contava histórias acerca de Jesus Cristo que fazia um pouco impacto nas nossas vidas, não tanto que pudéssemos levar aquilo aí como a sério. Comíamos como gentios, bebíamos como gentios, brincávamos como gentios, mas, portanto, há uma coisa que aconteceu mais tarde, depois de nós conhecermos a Cristo, porque eu e meu pai conhecemos a Cristo ao mesmo tempo. E é a história que depois vou contar daqui a pouco. Ok, bem, muito obrigado. Nota-se aqui que foi um momento mas muito complicado, muito mais para os pais de Jafet. 4 crianças que tiveram e essas 4 crianças perderam a vida. E não se sabia como ou porquê dessa tragédia toda. Mas devido a umas sessões de orações que fizeram com o irmão da mãe de Jafet, ajudou bastante e acabaram tendo aqui um filho. E Jafet pode falar para o telespectador acerca da escolaridade. Como é que eram os estudos naquela altura? Como é que era o aproveitamento escolar naquela altura antes de conhecer a Cristo? Bom, antes de conhecer a Cristo, realmente foi num tempo em que
Bom, a escola não era muito valorizada naquele tempo, pelo que eu entrei na escola realmente com uma idade muito avançada. Entrei na escola com 11 anos quase. Porque, eu estudei até quarta classe, não é? Até quarta classe. Eu não era muito inteligente, mas eu era inteligente. Eu nunca chumbei durante esses primeiros 4 anos, da primeira até quarta classe, não é? Portanto, deu para entender uma grande diferença, não é? Daquilo que era as minhas capacidades mentais depois de eu ter conhecido a Cristo, por causa de algum detalhe muito importante que eu vou mencionar. Ok. Nota-se, segundo o testemunho do meu convidado especial, o Jafete, que ele não era tão assim capacitado a uma certa habilidade, que mais tarde apareceu e ele começou já a mostrar algo diferente. Notou também que ele ainda na quarta classe é onde acontecem essas mudanças, quando ele já começa a ter certas habilidades, começa a fazer coisas incríveis que nem tão pouco uma criança normal poderia fazer. Bem como eu mencionei no início da programação, que estamos aqui conversando com alguém que teve o privilégio de escrever o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, pois a sua Bíblia tinha falta do livro e ele fez questão de pegar a caneta e escrever numas folhas para poder anexar na sua Bíblia e ter a sua Bíblia completa. E também teve o privilégio de escrever 2 hinários para que ele, ao momento que estivesse a cantar na igreja, pudesse cantar com o seu próprio hinário que ele próprio pôde escrever. Aí na conversa com Jafete, como é que conheceu a Igreja Adventista? Ou o que aconteceu nessa época que conhece a Igreja Adventista, torna-se Adventista? Fala um pouco sobre o dia do batismo, o que aconteceu mais ou menos naquele dia. Muito interessante. Na verdade, como eu havia dito a princípio, que minha mãe já era adventista, porque saiu de uma família adventista, quando já acredito que eu já estava nesse quarto ano do meu estudo, não é? Quarta classe. Então, o pastor Chais era um pastor distrital do distrito de Vilanculo. Ele teve a oportunidade de nos visitar em casa e conversar com mamãe, papá. E aí ele trouxe essa ideia, não é? Ele trouxe essa ideia de que tal não gostariam de estudar a Bíblia. Conversou com o papá sem problema já aceitou. Pronto. Só que como o pastor Chais, ele era distrital, não é? Tinha tantas igrejas, não seria ele a vir sempre para conduzir esses estudos bíblicos. Então ele começou com os estudos bíblicos, mas conversou com alguns irmãos de outra igreja chamado Cocho, igreja de Cocho. Então esses irmãos se disponibilizaram, vindo, não é, semanalmente conduzir estudos bíblicos. Daí que meus pais começaram a convidar outra vizinhança, eram família, eram familiares, e continuou-se com aquele pequeno grupo. Com o andar do tempo, o grupo alargou-se, não é? Estudamos, e depois de quase 1 ano de estudos, eu fiquei muito interessado, não é? Com a própria Bíblia, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ouvia quando eles explicaram, não é? A Bíblia, algumas doutrinas muito interessantes, não é? Aquilo me cativou tanto, a ponto de eu decidir, quer dizer, sentir sede de ler a Bíblia a qualquer momento. Não era só uma vez por dia, eu lia até mesmo à noite, não é? Porque eu nesse tempo tinha muitas horas de lazer, então meu tempo era quase todo dedicado à leitura da palavra de Deus. Então isso não foi em vão. Depois de algum tempo eu comecei a ficar mais criativo, não é? Minhas notas na escola começaram a voar, não é? Sim. Eu já não era o mesmo, não era a mesma pessoa, Okay, não era a mesma pessoa, porque comecei a ver que quando fizéssemos avaliações, eu já
tirava 19, 20, 18 o mínimo. Não é? Quer dizer, eu passei a ter uma capacidade mental muito. Para além de ter ficado também, eu comecei a ficar mais criativo. E minha Bíblia realmente era a Bíblia na língua local, Xitsua, e tinha falta do livro de Apocalipse. Okay? Todo o livro de Apocalipse. Comecei a fazer uma criatividade de escrever a Bíblia, não é? Escrever mesmo com letras muito bem afinadas, interessantes, uma coisa muito incrível. Muitos que viram a minha Bíblia nesse tempo ficaram muito admirados. Como é possível? Eu já estava na 4ª classe nesse tempo e um dos pastores que viu a minha Bíblia foi o pastor Zacarias Notício. Ele disse: Jafete, é você que escreveu essa Bíblia? Eu sim. Essa parte de Apocalipse? Eu sim. Fui eu. Ele disse: mas você mesmo ficou muito inteligente, quer dizer, como os teus tios. Quando falava isso, eu estava a referir ao meu tio, o pastor Mapsa, porque era o único conhecido como estudioso. Ele havia feito sua faculdade na Inglaterra. Não, ele disse: isso é, você quer ser como os teus avós, não, especialmente o tio Márcio. E na verdade eu gostava muito da leitura escrita, daí que comecei já a ter desejo até de cantar em português, só que eu não tinha inário em português, não é? Mas eu via com esses nossos instrutores inários em português, aquilo me cativou tanto, não é? Sim. Era aquilo de outra coisa, não sei como é que posso dizer, querer aparecer como um português, não é? Português, sim. Então pedi o inário, comecei a escrever, mas aquilo não era uma obra de qualquer maneira, bem organizada, bonita, não é? 2 inários já ainda tenho até agora, mas um deles já acho que ficou em Nhambá, porque fiz um outro pequeno inário também em inglês. Então eu ganhei uma grande criatividade nesse tempo, e quando eu começo a me recordar dessas coisas, começo a ver o poder que a palavra de Deus tem, não é? O poder que a palavra de Deus tem o poder de até elevar, não é, o estado mental da pessoa. Não é? É muito importante. Bem, algo incrível aconteceu com ele, ganhou certos benefícios por causa de gostar de ler a Bíblia. Vamos a um pequeno intervalo e já estaremos de volta, mas não esqueça de colocar o like, de comentar, de partilhar a CTV online no YouTube, a CTV no Facebook, a CTV MZ no Instagram. Chama os teus familiares, amigos, porque a vida dele vai falar para a sua vida. Voltamos daqui a um instante. Fomos confrontados e convidados a encontrar um jeito, uma maneira de levar a mensagem de Jesus. Foi assim que nasceu a CTV. Começa assim o programa Escola Sabatina no Ar. Foram muitos programas, entramos em muitos lares, visitamos muitas famílias e hoje dizemos Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Temos vários desafios pela frente. Estamos hoje convictos e queremos reafirmar o nosso desejo e vontade de falar do sacrifício da cruz. Conheça a CTV.
Estamos de volta aqui no programa Vidas que Falam, um programa da CTV especialmente feito para si. Estamos aqui a conversar com um convidado especial, o nome dele é Jafet Shini Nungiani, estudante de teologia, já está no último ano, já finalizou, e ele passou por vários momentos maravilhosos. Teve o privilégio de escrever o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, tudo isso por causa da leitura que ele tinha, que ele gostava de fazer. Quando ele tinha sua Bíblia, ficava muito maravilhado por pegar a sua Bíblia para ler em qualquer momento, no seu tempo lazer. Lia e lia bastante. Mas aquilo ficou muito mais chato quando ele percebeu que não, a sua Bíblia tinha falta do último livro, que é o livro do Apocalipse. Ele pediu emprestado a Bíblia de alguém, começou a escrever pela sua própria mão, a sua caligrafia, para poder anexar na sua Bíblia. Também por querer cantar usando o inário, fez a cópia dos hinos organizado de uma forma mais adequada para poder ter o seu próprio inário escrito à sua mão. Ele está aqui conosco, ainda vai falar muita coisa maravilhosa para si, meu caro telespectador. Não esqueça de colocar like, de comentar um pouco. A CTV Online no YouTube, a CTV no Facebook, a CTV MZ no Instagram. Fique conosco porque ainda temos mais informações bonitas acerca da vida dele que irá falar para a sua vida. Continuando com o nosso convidado Jafet, como é que foi a sua vida depois de ter se batizado? Primeiro diga o dia que batizou, né? Porque é uma data muito especial, é uma data que ninguém pode esquecer. E ainda no primeiro bloco disse que batizou-se no mesmo dia com seu pai. Foi uma grande festa naquele momento. Então como é que foi a sua vida depois do batismo? Como é que eram já os cultos na casa, na família? O que aconteceu depois do batismo? Bom, muito obrigado. Nós tivemos estudos bíblicos durante um ano, como eu já havia dito. Então, no dia 26 de dezembro de 1986, eu me batizei com meu pai, não é? Quem me batizou foi o pastor Chaiz. E aquilo, nunca me esqueço, o dia do meu batismo era uma festa que ninguém, quer dizer, não tenho como descrever, mas aquilo também foi uma viragem, não é? Foi uma viragem na nossa vida, em casa, como família. Eu e meu pai, a minha família, já nesse tempo tinha uma irmã que estava a me seguir também, acho que tinha uns 2 anos, não é? E passamos a implementar a leitura da Bíblia juntos como família, não é? Pequenos cultos, principalmente à noite, não é? O hábito de fazermos culto de manhã não tínhamos, porque meus pais acordavam muito cedo, mas embora que não seja isso justificação, é que na verdade eles também ainda estavam crescendo na fé, ainda não tínhamos tanta experiência, mas quando anoitecesse já começamos a implementar, porque já havíamos sido ensinados que devíamos fazer isso. Então, nossa vida começou a ser mais espiritual, já sabíamos que isso aqui não se come, isso, essa roupa, a maneira de vestir, não é? Então, éramos já outras pessoas. Aquilo impactou não só a nossa vizinhança, não é? Mas impactou também a comunidade, porque na verdade, como vivíamos na zona, então a maior parte das pessoas que viviam naquele lugar eram familiares mesmo, ligados de sangue. Então muita gente começaram a vir na igreja porque viam que o meu pai já não bebia, meu pai era escândalo muito antes, não é? E quando ele mudou, não bebia, já se comportava de outra maneira. Muitos viram isso e começaram a se juntar naquele pequeno grupo que cresceu em pouco tempo. É certo que aquele grupo não desenvolveu muito aí, mas estava quase para se formar uma igreja mesmo. Só que foi no tempo em que já a guerra de 16 anos já atuou muito, já chegou na nossa zona, de modo a que ficamos espalhados e saímos mesmo para um outro distrito, Massinga, não é? Mas a nossa vida espiritual havia mudado muito e continuamos assim espiritualmente crescendo.
de uma forma que dou muitas graças a Deus por causa disso. Bem, de facto houve uma grande mudança no meio da vida de Jafete, não só para Jafete, mas também para a sua família e para outros familiares que estavam ao redor, ali no mesmo local onde viviam. Mas, Jafete, existiram dificuldades no meio dessa caminhada depois da mudança, depois da conversão, depois de conhecer a Cristo, tirando de lado a parte da guerra dos 16 anos que acontecia, existiram outras dificuldades? Dificuldades, na verdade, existiram, mas não tanto, não é? Tivemos algumas dificuldades quando estivemos no distrito de Massinga, onde nos refugiamos por causa desta guerra. As dificuldades foram muito mais na parte de me conciliar já com a escola, porque quando chegamos lá, depois de um ano, quis continuar com os meus estudos, não é? Fiz inscrição lá e continuei a estudar já quinta classe. Só que já nesse tempo não consegui me ingressar já no curso diurno, tinha que ser à noite. As dificuldades acontecem por causa do sábado, porque aí já começava, era necessário que eu participasse nas aulas à noite, não é? E aquilo foi muito difícil para mim. Aliás, a princípio, até eu, porque ainda não era bem maduro, a princípio participei nas aulas nas noites, não é? Só que mais tarde me transferi para ficar em casa do tio Mapsa. Sim. Okay? O tio Mapsa estava também na Machixe, e quando fiquei em casa do tio Mapsa, o tio Mapsa disse: sobrinho, você não pode ir à escola nas sextas-feiras. Começou a me explicar bem as coisas, não é? E eu entendi, na verdade. Eu disse: o que está falando na verdade? Tem razão. Tem grande razão. Eu é que ainda não tinha entendido bem as coisas nesse tempo. Então eu decidi mesmo que não é de ir na escola. Continuei a estudar até fazer 8ª classe, não é? Até a 8ª classe eu nunca reprovei por causa das faltas. Eu perdia algumas vezes provas até. Eu orava a Deus: Deus, ajude-me, não é? Como eles não me expulsavam, mas eu havia até o meu ancião da igreja, mas quer dizer, o representante dessas coisas religiosas, não é? Liberdade religiosa, tinha falado com meus diretores na escola, com o meu diretor na escola. Só que o diretor disse: amigo, se esse teu filho quer progredir, nós aconselhamos que venha estudar, que vamos dar liberdade para não vir nas sextas-feiras, não vamos, ok? Eu continuei não indo, perdi algumas provas, só que as aulas que eu perdia, isso não é nada, porque eu sempre recuperava e eu conseguia mesmo até assimilar tudo sem explicação do professor, simplesmente com os apontamentos com os colegas. Daí que quando nós fizéssemos as últimas avaliações, não é? Eu sempre saía com a máxima nota. Uau. De modo a que os professores ficavam admirados, como é? E não tinham como, até anulavam aquelas faltas. Eles diziam: não, esse jovem é muito inteligente. Então essas faltas, basta fazer justificação e relevação de faltas. Eu escrevia isso, fazia, e eu passava com notas melhores, não é? Então eu vi também aí que basta confiar em Deus, Deus toma cuidado de tudo. Então essas foram as dificuldades que eu passei, não é, na minha vida, mas com a graça de Deus pude superar. De facto, ele era uma daquelas pessoas que estava mais conectado à leitura e tinha muito desejo de estar mais conectado a Deus. E de facto todo o problema que acontecia na vida dele, Deus estava lá pronto para lhe ajudar. Deus estava presente para estar com ele e dizer: olha, esse é um pequeno problema,
comigo você vai conseguir ultrapassar. E de facto ouvimos aqui o testemunho dele acerca das aulas das sextas-feiras, como ele tem um certo costume de ao pôr do sol de um dia para o outro já tornava-se um dia. E nas sextas-feiras ao pôr do sol já era sábado para ele. Ele não podia estar na escola. E isso fez com que criasse faltas na escola, porque as aulas dele eram feitas à noite. Mas graças a Deus ele conseguiu ultrapassar esse momento. Estamos em conversa com Jafete Chino Nungiani, estudante de teologia que já está finalizando neste ano, e é uma informação muito importante. Por causa da leitura ele teve certos benefícios, e um dos benefícios foi escrever a Bíblia e o Inário. Bem, a última questão que vai para o Jafete é: o que está acontecendo agora na sua vida, Jafete? Informações de que é um estudante de teologia, como é que conseguiu fazer esse curso, e pode falar para o telespectador quais são os seus planos, o que deseja fazer daqui para diante. A sua vida já totalmente mudou, é uma vida diferente, é uma vida que está aqui a falar para outras pessoas. O que deseja fazer daqui para frente? Bom, deixa-me dizer que, em primeiro lugar, quando eu fiz 12ª classe, quer dizer, eu nem tinha esperança de entrar na faculdade, não é? Eu tinha tanta vontade, mas por causa das condições financeiras que meus pais possuíam, não é? Não tinha essa esperança. Foi tudo graças a Deus. Mas muito antes até de terminar o nível médio, eu tive o privilégio de ser enviado por um senhor chamado Peter, dos Estados Unidos, que ele tinha seu projeto aí no Maputo, queria implementar seu projeto de saúde, não é? Então enviou a mim mais uns dois colegas, fomos na Zâmbia fazer um mini curso um curso intensivo de lifestyle, não é? Durante um ano, é um curso que se faz em 2 anos, mas já era intensivo para nós, fizemos em 1 ano. Esse curso criou-me uma outra curiosidade, não é? Desenvolveu em mim um certo gosto pela saúde. Porque nós aprendemos aí que o método de Jesus de pregar, ele usava a cura e a pregação do Evangelho. E víamos que esse método era muito forte, potencial em ganhar almas. Então eu fiquei muito apaixonado por fazer a saúde mesmo, tipo fazer um nível superior na área de saúde. Só que pronto, como eu havia dito, as condições não eram favoráveis, e também ele não conseguiu realizar o seu sonho de fazer o seu projeto no Maputo. Daí que quando ele voltou para os Estados Unidos, ficamos assim, e me ingressei já no colégio adventista para trabalhar, mas com esse sonho de que, se eu ter condições, minha área é fazer saúde. Mas por que saúde? Eu queria pregar melhor o Evangelho, usando, não é, a estratégia de Jesus e de Ellen White, não é? E o que não aconteceu exatamente assim, mas eu acredito que tudo aconteceu de acordo com o plano de Deus. Porque quando eu estava trabalhando aí, surgiu já esta bolsa para eu fazer teologia, não é? Então os meus chefes me perguntam: nós temos aqui uma bolsa, queremos um capelão para a escola, agora você está aqui, é uma das pessoas que nós gostaríamos, se você concordar, em fazer esse curso de teologia. Bem-vindo. Isso está relacionado, embora nós, quer dizer, está um pouco distanciado com saúde, mas o objetivo é o mesmo. Eu queria pregar melhor o Evangelho, não é? Eu disse, isso é bem-vindo. Até me ajudaram, porque eu queria tanto entrar na faculdade, mas não tinha como. Então eles disseram que não tem problema. E eles disponibilizaram esta bolsa. E quando estava fazendo o meu curso, não é? Estudei muito acerca da relação entre o Evangelho e a saúde, não é? E ganhei alguma experiência, só falta implementar. Daí que até mesmo minha monografia escrevi exatamente
isso, um tema que tem a ver com evangelismo médico, não é? O que espero implementar com sucesso no campo. Por quê? Porque eu vi que isso deu certo em todo o momento que isso foi implementado, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos escritos de Ellen White, no tempo de Ellen White, e mesmo agora existem países que estão implementando esse método. Sim. Quer dizer, para mim, o ir na Zâmbia ter esse curso de lifestyle era plano de Deus como preparação para aquilo que na verdade Deus quer que eu faça. Então, o meu plano realmente é implementar esse tipo de evangelismo, ao mesmo tempo ligando com a implementação de pequenos grupos, porque tudo vai ao mesmo tempo. E espero que com a bênção de Deus eu possa fazer um ministério resplandecente. Ok, muito obrigado. Não sei se tem saudações para qualquer pessoa que está lá em casa, que está assistindo o programa, abraços. Com certeza, gostaria de saudar, em primeiro lugar, a minha esposa Liz. Ela é a pessoa maravilhosa para mim, pessoa que conto com ela dia e noite. Então, muitos abraços e beijinhos. Quero também saudar a minha mãe, que se encontra na Machixe nesse momento, Elisa Faif Moabsa, minhas duas irmãs, a Alda e Sara Chile, juntamente com suas famílias. Quero especialmente também saudar meu irmão Alfredo Chile Nungane, que se encontra em Cabo Delgado neste momento, trabalhando lá. Que Deus possa lhe proteger daquele ambiente terrível. E quero também saudar meus amigos, colegas que defendemos juntos há bocado, não é? Meus docentes, meus amigos na fé, meus irmãos todos. Não vou contar porque iria levar todo dia fazendo, mas eu mando abraços para todos, especialmente aqueles que estão escutando este relato. Que Deus possa abençoar a cada um. E meu conselho é: estejam firmes, confiem em Deus, e Deus poderá abrir caminhos para aquilo que parece que ao homem é impossível. Okay. Muito obrigado. Vimos aqui o testemunho do nosso convidado especial, o Jafete. Ele que pôde escrever o último livro da Bíblia, pois a sua Bíblia tinha a falta do livro do Apocalipse. Ele escreveu o livro, anexou na sua Bíblia para poder ter uma Bíblia completa. Também, por querer cantar usando o seu próprio inário, fez a questão de escrever o seu inário, copiou, pediu o inário de alguém, copiou, escreveu o inário para que ele pudesse cantar à vontade. Vimos aqui também certas dificuldades que ele enfrentou acerca das aulas às sextas-feiras à noite, mas contudo, por causa da leitura que ele gostava de fazer, muito tempo lendo a Bíblia, ajudou bastante a abrir certas habilidades e aumentar o nível de inteligência para ele. Este foi o testemunho de Jafete, e acredito que você também tem uma história para contar, tem uma vida para poder falar, e a sua vida não vai ser em vão passando na CTV, vai falar para várias e várias pessoas. Acredito que você gostou deste programa. Comenta aí, coloca o like, partilha, convida os seus amigos, familiares para que possam assistir este programa, porque este é um programa que vai falar para a vida de qualquer um que esteja assistindo. A CTV Online no YouTube, a CTV no Facebook, a CTV NZ no Instagram. Nós paramos por aqui, mas temos a certeza que no outro dia teremos também um outro programa para ti. Muito obrigado e até lá.